Vaso de honra. Vaso de honra. Deus é bom demais. Eu estou me ouvindo aí 300 vezes. Né? Eu escuto eu 300 vezes e você nenhuma. Não escuto. E agora? Agora sim. Era um erro aqui do meu fone aqui. Tudo bem? Tudo, e você? Tô na paz? Tô na paz, graças a Deus. Firme e forte na luta. Tá dando glória. Quem que vai conduzir aí, meu amado? Ah, pode ser você, Vasco. Pode, tá bom. Pode ser, tanto faz, mas como o tema foi mais sugestão sua, né? Pode ir seguindo aí, a gente vai mandando bala. Vamos orar? Já deu 6 horas? Bora. Vamos lá. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse momento, ó Pai, de fazermos uma live, de batermos papo, Pai amado, sobre alguns temas que o Senhor tem proposto no nosso coração. Abençoa, Pai, para que essa mensagem, essa live vá de encontro ao coração dos seus filhos, ó Pai, que essa live venha trazer calma, Pai amado, venha trazer paz, ó Pai. Abençoa, Pai, para que seus filhos ouçam, Pai, as suas palavras, que, como eu sempre falo, que não seja, Pai, apenas mensagens do nosso coração, mas que sejam mensagens, ó Pai, do seu coração, Pai. Venha falar conosco, ó Pai, nessa noite, é que nós te pedimos, ó Pai. Pedimos somente a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos. Amém, meu amado Rick. Vamos lá. Para o pessoal que entrou aí, boas-vindas. A Nádia já deve ter colocado lá no grupo, né? Já colocaram, já. Então, vamos lá. Então, gente, como a gente está aqui no nosso 3º dia da nossa série, né? A igreja em tempos de pandemia, ô Rick? É isso mesmo, a igreja em tempos de pandemia. A igreja em tempos de pandemia. E falamos no primeiro dia referente à preocupação e medo. Não, preocupação, eu esqueci o outro. Deixa eu achar aqui. A gente já falou sobre dúvidas. Foi um só de medo. Dúvidas, preocupação. Dúvidas e preocupação primeiro. O segundo foi medo, né? Que eu comecei com você. E esse é o terceiro, né? O dúvidas e preocupação foi você sozinho. E hoje é ansiedade. E eu esqueci de colocar, mas que teria depressão também, né? Acabei esquecendo, mas aí já começamos. Né? É isso aí. Então, a gente tem trazendo essa questão, Rick, porque eu sempre vou fazer a introdução sempre, né? Porque vai que alguém entra num tema específico, né? A gente entrou nessa questão, por quê, amados? Porque a gente está vivendo um momento extremamente caótico, um momento extremamente difícil para todo mundo, né? Inclusive hoje eu orando a Deus, eu cheguei ali em uma conclusão, Rick, de que a gente nunca esteve tão próximo dos tempos difíceis que a gente lê na Bíblia, né? Tempos de perseguição, tempos de pragas, tempos de fome, tempos tão difíceis. E o mundo inteiro talvez nunca tenha passado por uma situação como essa, né? Porque da mesma forma hoje que a informação ela é global, ela chega muito rápido em todos os lugares, está muito mais integrado, o mundo está muito mais integrado, né? A doença também, ela está acontecendo isso. Porque está o tempo todo gente saindo daqui, gente para lá, um vírus tão contagioso,
talvez isso nunca tenha acontecido, é isso que eu quero falar para todos nós. Isso aconteceu em um período de um povo muito ansioso. Ah, mas de onde você está tirando isso? Eu estou tirando isso de qualquer estatística, de qualquer local que você pesquisa a respeito. A gente vai encontrar pessoas que a gente está vivendo a era da ansiedade, a era da depressão, a era dos bloqueios. E assim, Rick, passar por um momento como esse não é uma coisa simples principalmente para uma geração que esteja passando dessa forma, né? E nós, como igreja, nós temos que dar uma resposta para isso. Nós temos que dar uma resposta para isso. E qual é a resposta que a gente tem que dar? Uma resposta de fé. Uma resposta, mas vocês como igreja, o Ministério Carmel, não. Nós como igreja, nós todos. Eu fiquei muito feliz, Rick, porque algumas pessoas que estavam na live postaram mensagens nos status, não sei se você chegou a ver, postaram mensagens tipo assim, cara, vamos acreditar, vamos... mas o que isso vai adiantar? Adianta demais, gente. Adianta demais. A gente precisa preparar se preparar para esse tipo de combate, porque a gente não está acostumado com isso. O pessoal da África do Sul, pessoal de tantos outros lugares, eles estão acostumados. De vez em quando tem alguma coisa que acontece lá, a gente não. Então, assim, a gente precisa, sim, lançar palavras de fé. E a palavra do Senhor, que é o tema principal, lá em Efésios capítulo 6, verso 16, diz assim: e leve sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Então, amados, se tem um povo que sofre com os dardos do maligno, são pessoas ansiosas e são pessoas depressivas. A verdade, Rick, como a gente só fala a verdade, a gente não segura, a verdade é que para essas pessoas é bem mais difícil. É bem mais fácil pro inimigo e é bem mais difícil para essas pessoas. E eu, como já passei por um processo como esse, eu tenho total propriedade para falar para cada um de vocês que se você olhar pela fé, se você levantar o seu escudo, se você exercitar a sua fé, se você se aproximar de Deus, você consegue vencer isso. E às vezes a questão não é nem vencer isso. Eita, Rick, eu esqueci de colocar o negócio para não ficar fazendo barulhinho quando eu recebo mensagem. Espera só um pouquinho, Rick. Vai lá, então. Rapidinho. Mas não apareceu barulho não, viu, Vaso? Não? Então vamos. Não apareceu não. Eu não ouvi, pelo menos. Tá bom. Então bora. Então, o Rick, a grande verdade, meu amigo, é o seguinte: para pessoas que passam por processos como esse, eu deixo muito bem claro que eu já passei por esse processo. Essas pessoas, meu amigo Rick, quando elas têm notícias boas, quando elas veem uma perspectiva de futuro, quando elas se amparam em um Deus que pode todas as coisas e cuida delas, elas se sentem protegidas. E é esse o papel da igreja na Terra. É esse o papel da igreja. É o que a gente sempre fala, né, Rick? A gente não está dizendo que não estamos diante de um problema. Nós estamos diante de um problema. A gente não está dizendo para desobedecer, nada disso. A gente está dizendo o seguinte: que a igreja do Senhor, essa live, ela é direcionada para ajudar pessoas Exatamente. que estão passando por esse processo. Se a sua televisão ou o seu status te enche de informações que são verdadeiras, mas não deixam de te deixar para baixo, nós também te enchemos de informações que também são verdadeiras e não deixam de te deixar para cima, independente do momento que o mundo está passando. Amém, amados?
Exatamente. Então, Rick, sobre a introdução é isso. Fala alguma coisa aí referente à introdução. Isso daí, eu gostei desse ponto que você falou, que a nossa live é exatamente para isso. Não é para questionar, não é para buscar uma causa, buscar uma raiz, é simplesmente para ajudar. Que nesse momento de dificuldade que a gente está passando aí pela pandemia, que a gente tem alívio no Senhor. É bem isso que o Alan falou mesmo. Enquanto a gente entra na internet, a gente liga a TV, a gente está vendo muita negatividade, está vendo muito problema, e é um problema real, sim. A gente está aqui como contraponto de tudo isso para falar que, pô, tem jeito, para falar que o Senhor está lá, que, sabe, que as coisas ainda vão ficar boas e que Deus está com a gente, né? E para entrar no tema, né, para já fazer a introdução aí, o Alan fez a introdução para a gente entrar nesse tema da ansiedade, eu vou ler aqui um texto que a gente colocou como base. O primeiro texto, né, a gente vai ler alguns textos aqui hoje, mas o primeiro texto que fala muito sobre ansiedade, ela fica lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, sabe? É interessante que a gente precisa fazer uma separação aqui. A gente precisa fazer a separação de ansiedade quando a pessoa ela é só ansiosa e quando ela tem ansiedade mesmo, que é uma doença. Então a gente precisa primeiro fazer essa separação. A pessoa ansiosa nem sempre ela tem ansiedade, sabe? A pessoa ansiosa é simplesmente aquela pessoa que tudo que vai acontecer na vida dela, ela fica à noite sem dormir, por exemplo, sei lá, no outro dia ela vai fazer uma prova, a noite anterior ela fica sem dormir, ela fica só pensando naquilo, mas quando aquilo passa, vai pelo momento, ela consegue lidar bem com aquela situação. Isso é uma pessoa ansiosa, né? A gente está lidando com sentimento de ansiedade, que é uma coisa mais leve. É lógico que existem níveis, é uma coisa que tem que trabalhar, mas tem também a ansiedade, né, que é o problema aí que o Alan já abriu, que ele passou, que é quando a pessoa tem mesmo a doença, que aí pode dar ataque cardíaco, pode dar palpitação, a pessoa passa mal, a pessoa às vezes fica sem vontade de comer, porque ela está ansiosa no âmbito geral com uma situação que tem acontecido com ela. Então, essas duas coisas a gente pode separar. E quando você entende qual é o seu problema, se você está passando por qual desses tipos de ansiedade, se é só ansiedade, assim, digamos que sentimento, e se você está tendo a doença, elas têm formas de tratar diferente. As duas formas, o segredo é buscar no Senhor. Assim como ele falou, olha, lance sobre ele toda a sua ansiedade, ou seja, tudo aquilo que você está passando, você precisa falar com Deus, sabe? Todo momento e toda essa série dessas lives que a gente está fazendo, eu não sei se vai ter mais 1 ou 2 capítulos, o foco, a chave disso é conversar com Deus. Quanto mais você conversa com Deus, quanto mais você se relaciona com Jesus, quanto mais você coloca toda a sua ansiedade, todos aqueles problemas nele, mais paz você vai ter, sabe? Eu costumo dizer o quanto que a oração, às vezes, ela é edificante. Você ter, às vezes, muitos problemas, você se ajoelhar e você começar ali a falar com Deus ali, Deus, eu tenho esse problema, eu não sei lidar com aquilo, você vai falando. No final da oração, você já sente uma paz. Só que nada se resolveu ainda, mas você já consegue sentir aquela paz. Por quê? Porque você tirou a ansiedade que estava dentro de você e colocou sobre ele. Então isso é um ponto. O ponto principal é: coloque toda a ansiedade que você tem em Jesus. É lógico que a gente está falando de ansiedade muito focado à pandemia, porque até pessoas que são bem estáveis emocionalmente, que chegaram num nível bem legal, elas começam a ter algumas dificuldades. Eu mesmo, coisa até de doido, começou toda essa pandemia e eu sempre me considerei uma pessoa assim, de um tempo, né, de um tempo para cá, eu me considerei uma pessoa muito estável emocionalmente. Vi alguns problemas diante de mim, eu conseguiria lidar de uma forma muito melhor do que eu lidava antigamente, e aí veio a pandemia. E aí o pessoal começou a falar dos sintomas da pandemia, e teve um dia que eu comecei a pensar tanto na pandemia, e o principal sintoma, que eu acho do Covid-19, que é o mais desesperador, eu acho que é a falta de ar. Porque uma coisa é a febre, sabe? Uma coisa é uma dor de cabeça, uma diarreia. Agora, a falta de ar é uma coisa vital. O ar é uma coisa vital para a vida, então deve ser muito desesperador, sabe? Que Deus conforte todas essas pessoas que têm passado por isso. Mas teve um momento que eu comecei a pensar tanto na pandemia, pensar tudo nessas coisas, esqueci um pouco de Deus, que eu comecei a já comecei a sentir um pouco de falta de ar. E aí eu senti a falta de ar, falei com Deus e Deus falou assim, ó, tá vendo? Isso daí é a consequência da carga que você está colocando sobre a sua vida. Aí eu tava no carro, eu abri a porta do carro, assim, parei, olhei pro céu, respirei um pouquinho, falei com Deus, aí parece que o ar foi voltando, e já era, às vezes, talvez um indício de ansiedade, mas de tanto pensar no problema na ótica terrena e não na ótica de Deus, eu comecei a me desesperar.
E aquilo veio para mim de uma forma física, né? Então a ansiedade, o problema da ansiedade é isso. Quando você tem um problema da ansiedade, ele vai se manifestar no seu corpo de forma física mesmo. Então, quanto mais dificuldade a gente passa, quando a gente não sabe lidar, coloca a sua ansiedade no Senhor. Agora, isso é um ponto. O segundo ponto da ansiedade, que eu acho que o Alan tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, e eu creio que ele vai comentar em cima disso, é a questão da ajuda psicológica, da ajuda mental. Porque um é um sentimento que você lida. Quando eu era pequeno, eu era muito ansioso. Meu pai falava assim, no seu aniversário, vou te dar um tênis. Meu aniversário era daqui 6 meses. Eu sofria durante 6 meses. Eu era muito ansioso, eu queria que as coisas acontecessem rápido. Agora, a questão da ansiedade, que ela é uma doença, que ela te prejudica, sabe, que ela te paralisa, que ela faz você ter taquicardia, que ela faz você não ter vontade de comer, sabe, faz você não saber lidar muito com as suas emoções, com seus sentimentos, a gente precisa buscar auxílio psicológico. Sabe, eu costumo dizer que o psicólogo, ele é o médico da mente, porque se você sente uma dor, alguma lesão que você tem no pé ou na mão, você vai buscar um ortopedista. Se você tem uma dor de cabeça, uma febre, você vai buscar um clínico geral. Então, dependendo do sintoma que você tem, vai direcionar você a um médico que vai poder te auxiliar. E muitas vezes a gente negligencia a nossa mente. A nossa mente, ela controla as nossas ações, controla o nosso corpo, e muitas vezes a gente negligencia isso. Então, se você tem uma ansiedade que te para, ao ponto de você começar a colocar sobre a sua vida muito julgo, muito medo, né? E a gente já falou na live passada sobre medo, né? Que às vezes ele trava e às vezes uma galinhazinha acaba virando um dragão por causa disso. Você precisa buscar auxílio psicológico. É claro que o auxílio psicológico envolve custos, envolve valores, mas o que eu quero dizer é que se talvez você não tenha até condições de buscar esse auxílio, procure alguém que está passando por esse processo. Sabe, procure alguém que está se consultando para a pessoa te ajudar, sabe, esteja às vezes perto de pessoas que também já venceram esse problema que você está tendo agora, porque pessoas que venceram o problema que você tem muito mais propriedade de falar sobre as coisas do que pessoas que ainda não venceram esse problema. Então a ansiedade é sim um problema, e tudo isso se agrava conforme a gente deixa a interferência das circunstâncias na nossa vida. Por exemplo, nós somos cristãos. A gente vive uma realidade que não é a realidade do mundo. A nossa realidade é uma realidade espiritual. Nós somos filhos de Deus, vivemos aqui na Terra, já somos seres eternos, e um dia vamos estar na glória com Ele. Então, tudo que nós vivemos aqui, teoricamente, não pertence a gente. Então, se não pertence a gente, então o mal habita no mundo, ele vai tentar nos atingir. Então, quanto mais coisas a gente levar para dentro de nós, a gente deixar essa interferência da terra, mais mal vai nos fazer. Porque a realidade é que nós não pertencemos a esse lugar. Nós somos feitos no céu e para lá nós vamos voltar. Lá é aquele lugar onde nós vamos cear com o nosso Senhor, vamos estar com Ele, porque nós já somos seres eternos. Então nós não podemos deixar a interferência da terra lançar ansiedade sobre a nossa vida. Então, um aspecto, né, eu já falei sobre o aspecto da gente, que diz lá em Pedro, da gente colocar a ansiedade no Senhor, de ter sempre ter essa conversa com Deus. Já falei sobre o aspecto mental, e esse também é um aspecto muito legal para a gente se deparar, de não deixar as circunstâncias afetarem o nosso corpo, afetarem a nossa mente. Sempre que você tiver diante muita notícia ruim, sabe, muita negatividade, e você já estiver começando a se desesperar, desliga a TV, desliga a internet, abre sua Bíblia, vai passear num parque, vai falar com Deus, porque aí você mesmo vai se acalmar. Aí você vai ver, aí você já vai conseguir fazer uma separação do que o mundo vive e do que você vive. Porque o mundo vive um problema e você está incluído nele, mas você não é obrigado a viver dentro desse problema. Então é isso. Eu falei sobre Jesus, falei sobre a gente ter o cuidado na nossa mente. Eu quero muito que o Alan fale sobre isso, né? Porque ele passa, não sei se passa ainda, né? Mas você faz terapia, eu nem sei como funciona direito, porque eu não fui. Ainda quero ir, vou marcar de ir para conversar, que eu acho que eu tenho uns probleminha também. E é isso, esses pontos aí que eu queria falar aí pra gente iniciar esse tema. É isso aí, Rick. Eu vou chegar nessa parte, eu só vou voltar um pouquinho na mensagem, que ela é tremenda, né? Porque a mensagem, Rick, como você já falou muito bem aí, você vê que a palavra de Deus, ela fala assim,
lançando sobre ele todas as suas ansiedades. Né? Entreguem todas as suas ansiedades a Deus, pois ele cuida de vocês. O que você vê que depois ele fala, porque ele cuida de vocês. Então, assim, muitas vezes o Deus, ele sabe que quando a gente deixa de confiar nele, porque a verdade, amados, é a seguinte, às vezes a nossa mente vence a gente de uma forma que a gente não consegue enxergar Deus. A gente não consegue enxergar Deus, o quanto Deus é poderoso. E aí a gente fala assim, Alan, mas como que é esse lançar sobre Deus a minha ansiedade? É mais ou menos você entregar a sua vida para Deus. Você saber que Deus cuida de você. E aí a sequência, para mim, é o principal. Porque ele fala, porque ele tem cuidado de vocês. A palavra fala assim, o que está acontecendo com você, você está achando que Deus não está cuidando de você, você está achando que vai acontecer, sei lá, que pode acontecer, que pode ser de uma forma, de outra forma, você está pensando um monte de coisa. Só que lembra de uma coisa, ele cuida de você. Ele cuida de você. É isso que a gente nunca pode esquecer. Minha oração para Deus, de manhãzinha, Pai, que eu não me esqueça do Senhor. Aí você fala, como assim, Alan? Amado, porque a gente tem tantos problemas na vida, por maior que seja o nosso problema, Deus continua cuidando de nós. Por maior que seja o enfrentamento que você vai enfrentar nessa vida, Deus continua cuidando de nós. Então a palavra está falando, Deus cuida de você, então não precisa você ficar ansioso. Aí você fala assim, nossa, é simples assim? Não é simples assim. Porque existe uma limitação na gente. E essa limitação, ela precisa ser administrada. Primeira coisa que eu queria falar, na minha concepção, a igreja está começando a aprender como lidar com a atual geração agora, tá? Ela está começando a aprender agora. A geração anterior não sabe cuidar disso. Assim, em porcentagem, 5 a 10%. O restante não sabe. Eu falo com propriedade, porque eu já vi muitas pessoas falarem que é demônio, e se alguém falar isso, já ora repreendendo. E aí, Rick, sabe o que me dói, cara? Sabe o que me dói? Que aí a pessoa ora repreendendo, e aí não acontece nada na questão espiritual. Só que a pessoa que já está ansiosa por um problema, ela volta para casa com mais outro problema. Tipo, tem um demônio dentro de mim, sabe? A pessoa pensa, né? Então, assim, cara, igual a igreja, ela não sabe tratar. Não sabe. Quantas vezes eu já vi, como eu sou uma pessoa que as pessoas sempre se abrem, né, comigo, a gente tem essa relação com algumas pessoas, a gente vê, eu já vi pessoas falarem assim e as pessoas ficarem totalmente desconcertadas diante daquilo, sabe? Então a igreja, ela precisa entender que ela está aqui para ajudar, ela não está aqui para julgar, né? Fala assim, o irmão fez uma determinada coisa errada, agora ele não faz mais parte. Quantas vezes a gente já ouviu disso? Né? Tipo assim, cara, a igreja é para esse momento. Jesus falou, eu não vim atrás de sãos, eu vim atrás de doente. Jesus falou, o sacerdote todo bonitão lá, com as suas roupas, né? Com todas as suas especiarias ali, né? Com todo o seu status. Jesus falou, não, rapaz, você não precisa não, continua aí. Eu vim para esses daqui, ó, que estão enfermos, que estão doentes, que precisam, não, todos precisam, né? Mas que eu não vim para ação, não. Você está ação? Tô ação. Então tá bom. Então eu vim para quem está doente. Então são essas pessoas que a igreja precisa ter o coração aberto. Não o coração fechado, tipo assim,
Cara, para mim é jogar os leões. Para mim é Sim. jogar os leões, tá? Já falo logo a verdade. É jogar os leões. Quando, na verdade, aquele que está firme, ele tem que cuidar, ele sozinho, ele tem que cuidar para que ele esteja de pé. O que está firme. A igreja tem que... E a igreja, a palavra do Senhor fala, cuidar, amar principalmente os domésticos na fé. Ou seja, aqueles fraquinhos, aqueles que estão no início, né, que está começando. Ah, mas a pessoa tem 10 anos, mas na experiência com Jesus ela não tem nem um mês. Quantas pessoas a gente não conhece que tem 10 anos visitando o templo, mas na experiência com Cristo não tem nem um mês, é um doméstico na fé. Então, o meu amigo Rick, essa primeira questão que eu queria levantar é que a igreja está começando a aprender agora, como eu me desliguei da igreja da restauração e visitei algumas igrejas, eu pude ver que a igreja está começando a olhar com outros olhos para essa questão, e eu fiquei, obviamente, eu fiquei muito contente. Isso é uma coisa ideal para um cristão? Isso é uma coisa ideal para um cristão? Não. Por que não, Alan? Porque o cristão, ele precisa confiar em Deus, e essa confiança tem que tirar toda a ansiedade dele. Mas o ideal não significa que a gente não vai enfrentar essas situações. E quando a gente enfrentar essas situações, a gente precisa estar amparado. E sabe o que é legal, Rick? Que muitas pessoas não amparam, mas a Bíblia ampara. Porque a Bíblia fala, joga para mim, Jesus fala, joga em Jesus a sua ansiedade. Ele se responsabiliza por você. Exatamente. Jesus dá a vida para a gente o tempo todo. O tempo todo. Jesus está dando a vida por nós. Falando, joga em cima de mim, que eu trago a paz para você. Então, Rick, o que acontece? A igreja é justamente isso. É o ideal uma pessoa ter medo, uma pessoa estar preocupada, uma pessoa estar ansiosa, uma pessoa estar depressiva. É o ideal? Claro que não. Claro que não. Mas saiu do eixo, a igreja tem que estar ali. Deixa eu ver se a mão aparece. A igreja tem que estar ali como base para colocar no eixo de novo. E colocou no eixo, cuide para que não caia. Entendeu, Rick? Cuide para que não caia. E como que é esse cuide para que não caia? Rick, é o seguinte. Ô, Lau, tudo bem? Ceia, né? Ceia. Tudo bem? Deus te abençoe. Amém? Você que me corrompeu nesse Lau aí. Então, esse Henrique é engraçado. Me perdi, Henrique. Ah, tá. Você tava falando então, assim, não, já achei. Esse lançando sobre esse... Me perdi de novo. Bom, já que você Cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Esse cuide para que não caia, Rick, está relacionado a administrar essa situação. Lembra no mundo não tem... isso foi a Marta, minha psicóloga, que me falou. No mundo não existe equilíbrio. Existem equilibristas. Né? Não tem equilíbrio. A gente que tem que ir equilibrando. Vai capengando para cá, você joga para lá. E aí você vai indo embora ali, né? E como que eu administro isso? O Rick trouxe um exemplo claríssimo. O Rick trouxe um exemplo aí, por exemplo, quando você ficou pensando... Eu gosto, Rick, eu tenho que te falar que eu amo que a gente dá os nossos exemplos, cara. Isso enche meu coração de alegria, cara. Mas vamos lá. Quando você chegou e ficou pensando nisso, o seu corpo reagiu de forma negativa. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente tem pregado aqui por muitas vezes relacionado a esse cara aqui, que ele não entende tempos. Ele não enxerga. Ele não consegue ver que você não está sem doença. É isso que a gente precisa entender, é essa administração que a gente precisa fazer. Nesse momento, agora, se você ficar assim, ai meu Deus, eu acho que eu vou morrer, ai meu Deus, eu acho que vai acontecer alguma coisa, ai vai acontecer, não sei o que, não sei o que, a sua mente vai te devolver dor no peito, dor na cabeça, falta de ar, ela vai reagir de acordo com aquilo. E como que a gente administra, meu amigo Rick, de forma positiva? A gente administra de forma positiva assistindo uma live como essa.
falando com Deus, se lembrando do quão grande é o nosso Deus. Então, a gente precisa urgentemente administrar, sabe? Ao invés de assistir notícias ruins, veja coisas boas. Ai, Alan, mas eu tenho que me esconder e tal. Não, amado. Ó, eu vou te falar uma coisa. Em 5 minutos você se atualiza de toda a desgraça. 5 minutos. Porque a gente tem que estar antenado. Mas a minha questão não é atualizar. A minha questão é ficar, Rick, das 4 da manhã até o dia inteiro e à noite tem desgraça aparecendo. Ah, mas é a verdade. Eu sei que é a verdade. Mas esse cara aqui, ele precisa ser muito bem administrado por nós. Porque ele não entende. Exatamente. Pode ver. Esse exemplo que o Rick falou, a mente dele entendeu. Opa, tá morrendo. Deixa eu ver. Vou mandar ali. Você entendeu? Isso acontece com a gente. Exatamente. Então, amados, administra o seu tempo de que forma? Por que a oração é tão importante? Não só porque você fala com Deus, porque você pede para Deus, mas porque, assim, quando você começa a falar com o Senhor, a sua mente vai se organizando, se tranquiliza, você vai trazendo à memória coisas que te traz esperança, o quanto o seu Deus é grande, o tanto de maravilhas que o seu Deus já fez e pode fazer pela sua vida, o quanto de coisas maravilhosas. Amém, amados? Então, é disso o que a gente precisa encher os nossos corações. A gente precisa encher os nossos corações de coisas boas, Eu volto a repetir. Não quer dizer que as informações que estão acontecendo, elas estão erradas. Não, elas estão acontecendo mesmo, amados. Pessoas estão morrendo. A gente nunca viu tanta mensagem de luto nas redes sociais. A gente nunca viu tantas... Estão acontecendo. Só que a mensagem para esse cara aqui é que existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que cuida de você, assim como a gente acabou de ler, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Quando você lança isso para a sua mente devolve paz para o seu interior, para a sua vida, para o seu coração. Amém? Então, agora eu vou falar do que o Rick pediu, né, que é sobre a terapia, né, que eu passei ali, que eu passei. Assim, Rick, que de vez em eu tô numa fase assim, de vez em quando eu chamo ela para conversar, mas não é um processo mais, eu já terminei, né, aquele processo que a gente precisa passar. E, meu amigo Rick, eu vou te falar o que isso tudo me trouxe de experiência. O que isso tudo me trouxe de experiência. Inclusive, a Rai entrou aí, é uma amiga minha do serviço, eu comentei com ela essa semana aí, se a Rai estiver aí daí, seja bem-vinda, Deus te abençoe. A palavra está muito boa hoje. Então, Rick, eu estava conversando, cara. A verdade é a seguinte, Rick. A nossa geração anterior, a geração anterior à nossa geração, é uma geração bloqueadora. Bloqueadora. É uma geração que não tinha muito afeto, não tinha muito o amor dessa geração. Eu te convido a conversar com alguma pessoa um pouquinho mais antiga de mente. Não é antiga de idade, não, de mente. Se você te conversar, você vai ver que essas pessoas, elas vão falar o seguinte, elas vão falar, não, mas eu trago comida, mas eu me esforço, eu saio de manhã e levo o pão para casa, ninguém vê meu esforço, eu não sei o quê, cara, Rico, uma coisa que eu aprendi com a Laurinha, cara. E você já sabe disso, mas você vai ver na prática com o João. Cara, 1 milhão, sei lá, 1 zilhão. Existe 1 zilhão? Deve existir. Em algum lugar deve ter. 1 trilhão e R$1, 1 trilhão e R$1 não faz diferença aí. Um brinquedo que você pega para você brincar com a sua filha, que custa R$1 milhão, tem exatamente o mesmo efeito do que um papelzinho como esse aqui, ó. Eu não paguei nada aqui, acabei de achar aqui. Um papelzinho como esse, você faz um aviãozinho e taca aviãozinho na casa. A alegria tá feita.
a alegria está feita. Então, essas pessoas, como eles vieram da era industrial, isso daí também eu tenho um pouquinho de propriedade para falar, porque eu estudo essa questão, como eles vieram da era industrial, eles entendem isso. Eu preciso trazer comida para casa, chegar, dormir, porque amanhã eu tenho que estar inteiro. E ele acaba dando muita importância para material. E a geração anterior à nossa é uma geração miseravelmente bloqueadora. Desculpa a franqueza e a forma que eu estou me expondo para vocês. E não é uma questão, Rick, de culpá-los. Não é uma questão de você falar assim, olha, você é um bloqueador, não sei o quê. A libertação não está em culpá-los. Esse daqui é um código pesadíssimo. A libertação não está em culpá-los. A libertação está em perdoá-los. E não perdoar somente eles, como perdoar você também. Você perdoa, sabe? Tipo assim, Rick, eu vou dar o meu exemplo. Eu não vou expor muito, porque envolve outras pessoas, mas eu vou tentar passar um pouquinho do meu exemplo, né? Se fosse só de mim, tranquilo, mas como envolve aí é um pouco mais complicado. Eu vou dar o meu exemplo, né? Meu pai é uma pessoa que trabalha com supermercado. Supermercado, Rick, é domingo a domingo. Domingo a domingo. De vez em quando tem uma folguinha ali na semana. E sempre trabalhou muito longe. Né? E, tipo assim, cara, imagina, você leva 2 horas para chegar. Trabalha o dia inteiro, mais 2 horas para voltar. No outro dia, às 4 horas da manhã, você tem que acordar. E aí, o que acontece? Durante um período da minha vida, eu senti falta disso. Falei, poxa, acho que isso aqui podia ser melhor. E sabe quando que eu consegui ter uma relação linda, que é a relação que hoje eu tenho com meu pai? Linda, 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 linda. A gente praticamente não tem mais problema. A gente não tem. Se tiver problema, é uma coisinha ali, outra aqui, que eu resolvo com perdão e acabou. Mas sabe quando foi que eu consegui, meu amigo Rick, me libertar disso? Quando eu pensei nisso. Eu falei, poxa, cara, não é fácil você pegar um busão 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Você não ter uma renda assim tão... que compensa aquilo que você trabalha, né? As pessoas falam para mim, quanto você acha que eu mereço? Você merece ser milionário. Mas como assim? Pelo esforço? A pessoa que levanta 4 horas da manhã todos os dias, milionário, pelo esforço. A questão é que não é esse o caminho, né? Mas isso aí é assunto para um outro momento. Então, eu olhei e falei, cara, eu preciso ser um pouco mais, ter um pouco mais de empatia. E aí foi onde eu quebrei esse gelo, sabe? Falei, pai, vamos fazer uma caminhada de manhã? Quando você tem tempo? Tem tempo tal dia. Esse dia aí, vamos fazer alguma coisa. E fomos evoluindo diante disso. Então, amados, está no perdão. Tanto a quem nos machucou, sei lá, quem causou alguma coisa, quanto a nós mesmos. Se perdoar. Cara, tudo bem, você carregou esse peso, mas eu me perdoo. Olha, foi uma coisa que me fez mal, eu mesmo fiz muito mal para mim, mas eu me perdoo. E faz assim, se abraça e acabou. E sua mente entende, você entende, a fé te evidencia isso, tá bom? Então, Rick, desculpa eu me alongar, porque é um assunto que eu só vou concluir a questão da psicologia, que você pediu para mim enfatizar. Então, o que acontece? Essas ações bloqueadoras, esses bloqueios que a gente tem, são coisas que o espiritual não resolve. Ai, meu Deus. O espiritual não resolve. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Espírito, Deus, corpo, alimentação, renúncia ao pecado, né? Movimentação. É assim que acontece. Você se responsabiliza por isso. Alma
é praticamente esse cara aqui. Tem que ser um tempo muito grande para me explicar, não é esse cara aqui, tem todo um contexto por trás, mas basicamente as coisas que você gosta, você se negligenciar, se negligenciar significa o quê? Significa você fazer alguma coisa que você não está de acordo. Você não está de acordo. Ou que você não está de acordo. Você deixar de fazer algo que você goste, né? Desde que pecado tem que deixar mesmo. Mas você não gosta de pecado não, viu? Você que está assistindo esse vídeo, eu estou te dando a notícia aqui. Você não gosta de pecado. A sua carne, ela se atrai. Mas do que você gosta da sua origem é a presença de Deus na sua vida. Isso daí é que você tem uma sede que você não imagina o quanto você tem. Você não gosta de pecar, não. E você luta para pecar, você quer saber? Você luta, porque quando você pensa em cometer alguma coisa, a sua mente já te acusa. O Espírito Santo, sei lá, já te acusa na hora. Aí você precisa lutar contra isso. Fala, não tem problema não. Aí você vai lá e faz. Mas você sempre vai ter uma primeira luta. Da onde vai vir essa primeira luta? Da sua origem. A sua origem é imagem Exatamente. E semelhança do seu Criador. Essa é a sua origem. É dali de onde você veio. E é disso que você anseia. O restante veio só para te atrapalhar e você não gosta disso, não. Então, Rick, essas coisas, a gente precisa tratar essas pendências. A questão não é a gente ter cometido alguma coisa. A questão é a gente não tratar essas coisas. É aí que está a questão, meu amigo Rick. E assim, Rick, cara, depois que eu comecei a visitar a psicologia, depois que eu comecei a estudar isso, Rick, eu vou te falar uma verdade, meu amigo. Olha, 90% da população brasileira é bloqueada. 90%. Não consegue enxergar 100% do seu valor, não consegue não consegue se dar o valor devido, que é a mesma coisa, né? Não, porque assim, quando você não enxerga, você não consegue se dar esse valor, sabe? A gente e aí a gente tem todos esses bloqueios, todas essas pendências que a gente precisa se organizar. Uma diferença do psicólogo, que é o médico da mente, como você colocou muito bem aí, né? E para o médico, é que o médico em si, ele, suponhamos que seja uma operação, né? Ele vai lá, opera, tal, acabou, tchau, né? Agora, o psicólogo, qual que é o papel dele? Qual que é o papel? Qual que é a cura que ele faz pra gente? Ele ajuda a gente descobrir quem a gente é. Ele ajuda a gente organizar a nossa mente. Amém? Então, assim, o que ele faz? Ele dá um remédio. Quem dá remédio é psiquiatra. O psicólogo não dá remédio. O psiquiatra dá remédio. O psicólogo, o que ele faz? Ele te ajuda a se organizar. Coisinhas que a gente fala assim. Para você ter uma ideia, aquele poema que eu escrevi, que é do... Eu vou postar ele hoje, depois da live eu vou postar ele. Aquele poema que eu escrevi, que é do menino e o pássaro, dos passarinhos. Ela me ensinou uma coisa tremenda. Ela me falou, você gostava de prender pássaros quando você era jovem porque você estava preso. E você queria vê-los. O negócio é pesado. E você, queria igual na sua situação. Eu falei, meu Deus do céu. E aí ela começou a falar tal. Aí você organiza. Rick, uma coisa que é assim maravilhosa e é chave. Quando você acha o problema, você falou disso semana passada. Eu já vou passar para você, porque aí é uma coisa que você falou e você tem propriedade. Quando você acha o problema, tipo assim, a questão da pandemia. A gente falou na semana passada, a gente sentia medo porque a gente não sabia lidar com a morte. Que a morte estava à porta e a gente não sabia. A partir do momento que você entende que se você for, é uma permissão de Deus, e se você for, não é uma desgraça, na verdade você está voltando para o Pai, você descobriu
o antídoto. Esse é o remédio que a gente precisa. Exatamente. É esse o remédio que a gente precisa. Então, nessa questão da psicologia, eles te ajudam a achar aonde está a questão. E assim, eu deixo aqui o meu apelo para vocês. Assim, a igreja veio machucando pessoas de muito tempo, bloqueando pessoas. A igreja bloqueia pessoas, tá? Ah, não, irmão, bloqueia sim. Tem propriedade para falar. Pode ficar tranquilo, confia em mim. Quer dizer, confia em Deus, né? Se Deus confirmar no seu coração aí, amém. Bloqueia sim. Por quê? Porque quando você fala que você vai, a sociedade também é assim, tanto como a igreja. É a sociedade. Vou ao psicólogo. Nossa, o irmão tá isso, aquilo. E aí as pessoas têm vergonha de ir. Mas por que vai tratar da dor de cabeça e não vai ali trocar ideia com a mulher? Eu amo, Rick, eu amo conversar com a Marta. Eu amo. Assim, é porque eu não tenho condições, né? Porque pra você ter uma ideia como que eu amo conversar com a Marta, eu não utilizei o convênio. Eu paguei pessoalmente para ela, porque ela não atendia o convênio. Eu falei, não, tem que ser você. Ela, mas por quê? Eu falei, não, tem que ser você. Eu gostei e assim que eu quero continuar. E pago por fora. Se eu tivesse mais condição, era toda semana. Porque ali você se organiza. Tem um monte de coisa acontecendo com você, tem um monte de coisa acontecendo com a gente que a gente não está vendo, a gente não está enxergando. Que aquilo está fazendo mal, que aquilo está machucando, que aquele lugar não está fazendo bem. Exatamente. E os bloqueios que a gente tem, fazem com que a gente não trate isso. Vou dar o exemplo do trabalho, né? A pessoa está no trabalho... Gente, essa pregação não é para preguiçoso, tá? Se tem um preguiçoso, que é assim, ele fica dando desculpa para não trabalhar. Essa pregação não é para preguiçoso. Essa pregação é para pessoas que são segundo o coração de Deus e para pessoas que são trabalhadoras nesse aspecto de trabalho. Eu preciso explicar, né, Rick? Aí o que acontece? Aí a pessoa fala assim, poxa, eu não tô me sentindo bem nessa igreja ou nesse trabalho. A pessoa fica se arrastando nesse lugar por anos, por tempos. Por quê? Por causa dos bloqueios que a sociedade fala que se você sair do emprego, o nível de desemprego está assim, aquilo outro, que se você sair da igreja, Deus tem que confirmar. A maior confirmação essa em particular aí é você se sentir bem. É você, se você está vendo eu e o Rick aqui ministrando, você está falando, ai, que coisa chata, eu tenho que ficar vendo. Meu amigo, xizinho e tchau. Xizinho e tchau. Por que eu estou falando isso? Porque você não deve arrastar isso. Vai, Rick, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui falando. Acabou a live. Acabou, já falou tudo que tinha que falar já. Essa live hoje tá poderoso, hein? Eu tenho tanta coisa aqui que vai falando, o Espírito Santo vai falando, ó. Eu vou falar 3 coisas aqui, você me ajuda a lembrar. Eu vou falar sobre cultura do perdão, sobre confiança e sobre piscina. Anota isso daí para eu não esquecer. Primeiro eu queria falar da cultura do perdão, que já que você entrou na questão do perdão, isso é uma coisa fundamental para a nossa vida. Tem muita coisa que barra a nossa vida, tem muita ansiedade, muito medo em cima de nós, porque a gente não aprende a liberar perdão e a nos perdoar. Eu acho que primeiro que a gente precisa aprender a começar a nos perdoar. Teve muitos momentos da minha vida que eu tinha muito problema. E eu olhava para trás e eu, dava desespero. Eu falava, meu Deus, eu fiz aquilo outro, fiz isso, fiz aquilo. Não conseguia falar com determinada pessoa por causa de alguma coisa que tinha passado, sabe? Aí chegou um momento que eu falei assim, mas para mim tentar retratar isso, eu vou ter que falar com muita gente, com muita coisa, sabe? Coisa que não dá mais. E Deus tocou no meu coração e falou assim, Rick, isso daí tá acontecendo porque você não se perdoou. Você precisa se perdoar das coisas que já passaram para você ter uma vida nova. E foi muito engraçado, que foi um processo muito curioso na minha vida, porque eu vivia assim, com uma visão da vida. Eu tinha uma visão da vida que era bem diferente da que eu tenho hoje. Eu tinha muito problema com questão de perdão. Tinha muito problema mesmo, sabe? Eu olhava para trás e falava assim, Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, olha aquela situação, como que eu lidei com aquilo, não teve nada a ver, e eu vou continuar fazendo isso. E aí, quando eu aprendi a me perdoar, depois de me perdoar, de tirar todo o jugo meu, de tudo que eu tinha feito, de tudo que eu tinha prejudicado, de tudo, sabe, que eu fiz até com intenção boa, mas acabei errando. Aí depois que eu me perdoei,
Aí meu coração abriu para mim começar a perdoar as outras pessoas também. Depois que eu comecei a liberar perdão, por isso que eu falo de cultura do perdão, porque a nossa vida, ela tem que ser de cultura de perdão, porque a todo momento, gente, alguém vai te chatear, alguém vai te irritar, alguém vai falar alguma coisa que você não gosta, alguém vai te magoar. Se você for pegar toda a negatividade que as pessoas perto de você vão passar para você, você vai viver uma pessoa frustrada. Porque vai ter gente que vai olhar para o seu carro e vai falar assim, nossa, que carro lindo, meu Deus, que carro bonito, Deus te abençoe, nossa, que bom que você tem esse carro, que Deus te abençoe. Vai ter gente que vai chegar perto de você e falar assim, esse seu carro aí, ele gasta muito, né? E aí isso acontece com tudo na sua vida. Quando eu comprei o apartamento, foi muito engraçado, porque eu comecei assim, a analisar muitas pessoas que do círculo de amizade que eu tinha. Tinha gente que vinha aqui na minha casa e falava, meu Deus, que casa linda. Eu falava assim, isso é a casa de rico. É um apartamento, só que eu gosto das coisas arrumadinhas. E o pessoal, tinha gente que demonstrava uma felicidade muito grande pela minha conquista. Tinha gente que entrava aqui, a primeira coisa que a pessoa falava, nossa, mas é pequenininho, né? É pequenininho, né? Mas é meu. Então, assim, as pessoas, elas vão... Pode ir embora. Pode ir embora, né? Pode ir, se é pequenininho, vai. Então, assim, tem muita gente que vai trazer muita negatividade de palavra com circunstância para sua vida. Se você for começar a pegar tudo isso para você, nossa, isso vai te fazer um mal imenso. Eu tive uma experiência muito legal na minha vida há alguns anos. Eu trabalhei numa empresa ali na Barra Funda, e eu trabalhava numa salinha lá que era 2 técnicos de TI ali da empresa, era eu e um outro rapaz. E eu, né, crente, sempre uma pessoa muito positiva, e esse menino que trabalhava comigo, ele era uma pessoa extremamente negativa. Eu nunca tive medo de andar na rua, de ser assaltado, nunca tive medo. Se eu precisar andar 3 horas da manhã a pé, eu nunca tive medo. E aí eu comecei a trabalhar com esse menino, e eu sentava lá, e ele chegava, né, sempre chegava atrasado, depois de mim, aí começava a falar, porque São Paulo é criminalidade, porque me roubaram 10. E todo dia ele falava de uma coisa ruim, todo dia. Eu trabalhei 2 meses lá, passou 2 semanas com esse rapaz, eu já saía na rua assim já, ó, olhando pro lado, já sentindo medo. Aí eu falei, meu, o que é isso? Ou seja, a negatividade dele de olhar a vida de uma forma tão errada e tão prejudicial, me prejudicou. Então, em tudo isso na vida, a gente precisa aprender que a todo momento vai ter pessoas ruins e pessoas que vão trazer coisas negativas para sua vida. E tem marcas que são profundas. Tem pessoas que vão te machucar e vão te magoar muito forte. Vão deixar feridas que vão demorar anos para serem cicatrizadas. Só que o segredo de tudo isso é você perdoar. Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que é assim, você estala o dedo, perdoa a pessoa, mas você precisa perdoar, você precisa liberar perdão sobre a vida dessas pessoas que te magoaram e sobre a sua própria vida que cometeu erros para que você tenha uma nova vida. Aliás, o evangelho não é baseado em perdão, o evangelho todo é baseado em perdão. Jesus, ele veio como o próprio Deus, como Filho de Deus, morreu por mim e por você para você ser perdoado daquilo que você ainda nem cometeu. Ou seja, o próprio Jesus, que é o nosso chefe, que é o nosso modelo, ele praticou o perdão. Ele entregou a vida dele para nos dar a vida eterna. Então a gente precisa também fazer isso. Sabe quando os discípulos questionaram Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar? Jesus falou logo, 70 vezes 7. Ele já jogou um número bem alto para falar, 70 vezes 7, você tem que perdoar por dia, meu filho. Então, assim, a gente tem que viver de uma forma que a gente tem que estar acima de tudo isso. Acima de tudo isso. Se a pessoa, ela te frustra, ande acima da frustração. Se ela te irrita, ande acima da irritação. E sempre tenha uma palavra boa. Então, quando você aprende a andar acima disso, acima da irritação, você vai ter muito mais leveza. Hoje tem situações para mim que são extremamente difíceis, extremamente delicadas. E eu vejo pessoas que passam pela mesma situação, estão lidando de uma forma tão desesperadora e eu estou em paz, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu estou acima de tudo isso. Porque eu estou andando pelo conselho do Senhor. Eu estou andando pelo que o Senhor falou para mim, pelo que Ele falou que vai fazer, pelo que Ele falou que tem cuidado de nós. É assim como a gente lê o texto, ele tem cuidado de mim. Então eu sei que Jesus está cuidando de mim. Se ele está cuidando de mim, para que eu vou me estressar? Para que eu não vou perdoar? Pelo contrário, sabe? Quando alguém te irritar, quando alguém te magoar, perdoa a pessoa e ore por ela. Ore por ela. Sabe, eu tive uma colega de trabalho que a gente teve umas desavenças aí, né, nesses últimos dias, né?
por causa de rotina de trabalho e tal, e ela virou, assim, uma pessoa totalmente difícil, é sempre muito grossa e tal, e eu falei assim, Deus, eu não gosto desse desconforto de ter alguém que não gosta de mim, de ter alguém que tem algum problema. E aí eu comecei a orar, comecei a falar, Deus, eu até falei para Deus, falei, de verdade, Deus, eu não vou conseguir chegar lá e pedir desculpa por uma coisa que eu não fiz. Eu falei isso para Deus, mas há momentos para isso, mas não é o tema agora, eu não consegui. Então eu orei, eu comecei a orar, e ela veio, me chamou, começou a conversar, e aí, sabe, meio que toda a relação foi reconstruída de novo. Hoje a gente fala do trabalho normal. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eu fiz pra menina, eu sei que ela pegou raiva de mim e eu falei assim, quer saber, eu vou orar, porque essa tem que ser a minha resposta. E sempre muito delicado com ela e tal. E pronto, resolveu o problema. Hoje a gente se dá bem, a gente conversa sobre trabalho, e foi isso que eu fiz, porque a minha resposta foi oração. Então, se Jesus, ele está cuidando de mim, para que eu vou me preocupar? Para que eu vou me preocupar com essas afrontas, às vezes, que vêm contra a minha vida? E aí eu lembro da questão da confiança e a questão da piscina, que é um detalhe muito importante. Quando a gente fala que Jesus está cuidando de nós devemos confiar nele com todas as nossas forças. Só que não é fácil. Quando a gente vai para uma chácara, com a família, com a igreja, com algum grupinho de pessoas, tem sempre uma cena que eu amo ver, eu adoro ver, e eu tiro muita lição disso. É aquela famosa questão do pai dentro da piscina e a criança do lado de fora pulando na piscina. É muito incrível, porque isso traz um aprendizado muito grande, porque às vezes chega lá uma criança, aí ela chega assim, aí o pai fica lá, vem filho, pula, vem filho, pula, e a criança fica assim, ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela começa a ver a água, aí ela começa a ver as pessoas, ela começa a ficar com medo, começa a chorar e pronto, ela não consegue pular. Por que ela não consegue pular? Porque ela não olhou pro pai. Ela não olhou naquele momento e falou assim, o meu pai tá sempre comigo, o meu pai sempre me protege, o meu pai tá fazendo tudo por mim, mas eu não vou pular porque eu tô olhando pra piscina, porque eu tô pensando na profundidade, eu tô com medo de morrer. A criança vai começar a chorar, vai ficar com medo e ela não vai pular. Só que tem aquelas crianças que são fora da curva, que confiam extremamente no pai. E às vezes o pai passa a confiança da mesma maneira. Aí a criança vai sair correndo, vai pular com tudo. E o pai fala, meu Deus, você nem me preparou. O pai vai lá, pega a criança dá risada, sobe de novo, pula de novo. E ela não tem absolutamente medo nenhum. Às vezes a piscina é 5, 6 vezes maior do tamanho da criança, mas ela sabe que o pai dela está lá. Então ela não tem medo de pular. Ela vai olhar a água gelada, ela vai olhar as crianças, não vai sentir medo nenhum, porque ela sabe que o pai dela está lá e ela não pularia se o pai dela não estiver na piscina. O que eu quero falar sobre isso nessa noite? É dessa forma que nós devemos confiar em Deus. É exatamente isso. Sabe, as circunstâncias, os problemas é ali a piscina, mas a gente tem que focar em Jesus. A gente tem que focar no nosso Pai. Se Ele falar para você pular, então, meu amigo, você pule. Não fica olhando para a água, não fica olhando para a profundidade, só pula e confia nele. E essa confiança aí é sempre engraçado, que o pai vai falar assim, quando a criança começa a pular, as pessoas ao redor já olham para aquela criança que está pulando e confiando no pai e falam, essa daí vai nadar rapidinho. Vai nadar rapidinho, daqui a pouco tá saindo nadando aí. Por quê? Porque vê a confiança que ela tem no pai. E é da mesma forma que a gente tem que falar, que a gente tem que confiar em Deus. Muitas vezes Deus está falando o tempo todo, filho, joga a sua ansiedade em mim. Se você estiver cansado, vem para mim. Não fica se preocupando com o dia de amanhã. A gente tem falado muito sobre isso. Olha só para mim. Olha para mim que eu vou cuidar de você. E por que muitas vezes a gente não faz isso? Não é fácil, eu não estou falando que é fácil. É um processo que a gente tem que levar, é um processo que eu demorei anos, mas vamos tentar exercitar isso. Vamos começar a se preocupar só com o dia de hoje. Sabe, é um domingo, a gente está na live. Não vamos se preocupar, andar ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Vamos deixar cada dia, assim como a palavra do Senhor fala, basta cada dia o seu mal. O mal de amanhã a gente vai descobrir amanhã, mas no centro de tudo isso está o Senhor, que está zelando pela nossa vida, está cuidando pela nossa vida. Sabe, a palavra do Senhor diz que o Senhor descansou uma vez só. Ele fez toda a criação, no 7º dia descansou. Depois disso ele não descansou mais. O próprio Jesus falou, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ele está a todo instante cuidando de você, cuidando da nossa vida, cuidando de todo mundo, cuidando da humanidade. Sabe, o controle ainda não saiu da mão dele. A pandemia, às vezes,
Eu vejo algumas pessoas usando como argumento para falar que Deus não existe a questão da pandemia, que estourou, cadê Deus? Cadê Deus? Eles vão fazer isso mesmo, porque eles não entendem, eles não interpretam, e mesmo que eles quisessem ver, o Senhor não aparecia, porque não é verdadeiramente o coração deles. Você só vai conseguir enxergar Deus se você tiver um relacionamento, se você buscar a presença dele, sabe? As pessoas não querem ver, inclusive no livro de Nárnia, que eu amo muito a mitologia de Nárnia, do C.S. Lewis, porque ele faz toda uma analogia pelo o cristianismo. Eu até convido, se você não leu o livro, compre o livro, é muito bom, é muito precioso. Você vai ver toda aquela fantasia. Nárnia, o livro de Nárnia é muito precioso, é muito precioso. Foi o C.S. Lewis que escreveu Nárnia, ele é cristão, e toda a história de Nárnia é toda uma analogia a Jesus. Inclusive essa camiseta aqui, ó, é o leão, aqui é o Aslan, ó, com a coroa de espinhos. E é muito legal, o livro é muito precioso. É lógico que tem toda aquela parte da mitologia, né, que a gente pode desconsiderar, mas a gente aprende muita coisa. E uma das coisas que é bem legal, que eu comecei a ler, que tem a menininha lá, que eu esqueci o nome dela, que ela é criança, né, e os outros têm muito mais dificuldade de se relacionar. É o Edmundo, eu esqueci, mas quem assistiu o filme sabe que tem a menininha lá que ela tem aquele relacionamento com Nárnia, com Aslan. E Aslan, ele é Jesus ali naquela analogia toda. E ela confia muito no Aslan. Toda hora que fala de Aslan, ela confia, ela sente, ela é sensível. E aí tem uma determinada parte no livro que não aparece no filme, que Aslan tá andando assim no meio do exército e só ela tá vendo Aslan. Aí ela pergunta assim, mas Aslan, eu tô vendo você, eu consigo sentir você, e por que eles não estão vendo você? Aí o Aslan responde assim, eles não estão me vendo porque eles não querem ver. E essa é a realidade da humanidade. A humanidade não quer enxergar Deus, sabe? Para a ciência, para o homem, é muito fácil acreditar numa raça superior, é muito fácil acreditar que no estalar do nada todas as coisas foram feitas, do que é acreditar verdadeiramente no Criador. Toda vez que a ciência, para mim é muito engraçado, que toda vez que a ciência descobre uma coisa, como funciona, eles falam assim, nossa, descobrimos como isso funciona, Deus não existe. Eu dou risada e penso assim, nossa, a ciência descobriu a magnitude da criação de Deus, olha como isso funciona, e eu nem fazia ideia, e a ciência descobriu agora. Então a ciência está descobrindo a criação, toda a ordem, toda a física, tudo foi Deus que criou. Então, a humanidade não quer enxergar Deus. E a gente precisa aprender a confiar nele, assim como essa criança que pula na piscina. Então, ele tá aí a todo tempo, sabe? Quanto mais... A gente fala muito de relacionamento com Deus, isso é muito gostoso, porque o marco da minha vida é relacionamento com Deus. Eu gosto muito de falar sobre isso. Toda live a gente fala sobre isso. Então, o que a gente precisa é isso, todo esse momento, de toda essa ansiedade, a gente aprender a confiar em Deus. Porque quando a gente começa a confiar, aí vai embora todo medo. Todo medo, sabe? Se você tá num relacionamento que você não confia na pessoa, gera desconfiança, gera problema, gera conflito, tudo isso porque você não confia na pessoa. Então, qualquer detalhezinho que acontecer, você já vem com a desconfiança. Quando você confia, meu amigo, você fica em paz, sabe? Você fica tranquilo. E isso é um relacionamento amoroso, isso é porque quando você confia na pessoa que tá com você, no seu marido, na sua esposa, a esposa fala, tô indo em tal lugar, você me leva? Levo. Vou trabalhar, vou ficar em casa, você deixa lá, você fica totalmente despreocupado. Agora, quando você não confia, você fica pensando um monte de coisa. E é exatamente esse monte de coisa que é as circunstâncias de quando você não confia em Deus. Porque se você não confia em Deus, você começa a pensar, a pandemia, nova cepa, a dificuldade econômica, o Brasil, Paulo Guedes, Bolsonaro, você começa a pensar em tudo, e aí aquilo começa a trazer frustração, problema, medo, ansiedade, daqui a pouco você vai parar no médico, porque você teve... Eu tive amigos que na pandemia foram parar no médico, porque não confiam em Deus, e aí chegou no momento que estava de loucura, porque no começo da pandemia foi aquela loucura. Isso é um traço do homem que não confia em Deus. Eles foram no mercado achando que ia acabar comida, compraram arroz, fizeram uma bagunça toda aí no mercado aí quando começou a pandemia. Mas tudo isso por quê? Por falta de confiança em Deus. Confiança em Deus é isso. A gente está aqui falando sobre isso, feliz, tranquilo, sentindo paz no coração, sabendo que Deus está, sim, no controle de todas as coisas, e Ele nunca perde. Isso que é a paz. É isso que o relacionamento e a confiança em Deus vai trazer para a nossa vida. Então, se para lidar com a ansiedade, a gente está dando muitas chaves aqui, talvez você precisa entender se é só um sentimento de momento, você precisa entender se você precisa de um psicólogo para te ajudar a organizar a mente,
E o psicólogo ele vai te ajudar, e o Espírito Santo também é um agente organizador. Quando lá no princípio fala que o Espírito de Deus parava sobre as águas, e aí começou a se formar, mostra o Espírito Santo como um agente organizador, e o Espírito Santo é um agente organizador quando você entrega a sua vida em Cristo e vira uma nova criatura, você recebe o Espírito Santo, ele vai começar a te organizar. Ele vai falar assim, aquilo ali que você está fazendo não é para você fazer. Aquilo ali, você muda. Ele vai começar a organizar toda a sua vida. Então, o Espírito Santo também é um agente organizador. Então, a gente precisa usar tudo aquilo que Deus coloca para a gente como os filhos, sabe? A gente precisa tomar posse dessas heranças de Deus como cordeiros, como filhos. A gente precisa usar tudo isso que Deus tem colocado à nossa disposição, sabe? Deus fala assim, se você precisa perdoar, sabe, perdoe 70 vezes 7. E por que você ainda não perdoa? Deus fala assim, olha, não se preocupe com o dia de amanhã. Por que você ainda está preocupado? Lance sobre mim toda a sua ansiedade. Por que você ainda está ansioso? O Senhor, ele está há milhares de anos dando essas chaves para a gente. E mesmo assim, a gente ainda continua vivendo com muita ansiedade. A ansiedade é o mal do século, com depressão, e aí aquela ansiedade vai virando uma coisa que vira uma depressão. Então, assim, tem formas de resolver nossos problemas. Não vai ser fácil, mas tem forma sim de resolver nossos problemas, sabe? Eu falo por mim, eu tenho muitos problemas ainda a resolver, tenho muitos problemas que eu resolvi, mas todos eles eu precisei dar o primeiro passo e tentar resolver o problema, sabe? Então, se a gente tem ansiedade, sabe? Talvez não seja nem culpa sua, talvez seja uma estrutura psicológica que você teve, uma estrutura de vida que você teve que fez você estar nesse ambiente que você está agora, mas tomar a decisão de permanecer nesse ambiente ou continuar nesse ambiente, meu amigo, é você que tem que fazer. Eu cresci em alguns aspectos num ambiente ruim, em alguns aspectos, outros eram muito bons, outros eram ruins, assim como todo mundo. E quando eu cresci, eu vi que os aspectos ruins tinham me marcado muito. E aí eu falei para Deus, Deus, eu preciso corrigir isso, você me ajuda? Ele falou, ajuda. E aí eu comecei a dar o primeiro passo, comecei a me abrir, comecei a conversar, comecei a ter a vida transformada, mas é aí que é a nova criatura, porque eu era crente, eu fui mudar a minha vida de cristão, eu fui virar cristão verdadeiramente quando eu fiz 22 anos. Quando eu fiz 22 anos, eu virei cristão. Eu passei, 12 anos da minha vida, assim, de uma ciência das coisas, que, uma criança de 10 anos já consegue ter uma ciência. Eu não era crente, eu apenas ia para a igreja porque, não sei o que eu estava fazendo na igreja. Eu fui virar depois desses 22 anos. Então, tem gente, meu amigo, que vai passar a vida toda dentro de uma igreja e nunca vai tirar esses desbloqueios. Como o Alan falou da questão da geração anterior, isso é muito real. Eu vivo muito isso, eu vejo isso o tempo todo, sabe? E é exatamente isso, não é apontar, não é acusar, mas é simplesmente perdoar. Porque o nosso perdão vai gerar transformação. Porque talvez na cabeça da pessoa ela vai falar, aconteceu tudo isso, não vou nem chegar perto, porque eu já errei tanto com meu filho, com a minha filha, com meu sobrinho, sabe? Já errei tanto com ele que eu não vou chegar perto. Só que faça você a parte de ir lá e perdoar. Se cure primeiro, sabe? Peça a presença de Deus na sua vida, sabe? Paz, cura interior para depois você ir lá. Porque, meu amigo, às vezes, o seu perdão... Tem uma música do Rodolfo Abrantes que diz assim, sobre que as minhas feridas tragam poder para curar. Isso é sensacional. É isso que eu quero para minha vida, que as feridas que eu tive sejam poder para curar a vida de outras pessoas. Você quer um outro conselho, uma outra dica? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema e cada pessoa tem problema numa área. Se você foi curado nessa área e você tem propriedade para falar sobre ela, utilize isso para ajudar pessoas. Se você venceu a depressão, utilize isso para ajudar pessoas que têm com depressão. Se você venceu a pornografia, utilize isso para você ajudar pessoas que têm problema com pornografia. Se você venceu problemas de adultério e você conseguiu sentir perdão, conseguiu sentir paz e hoje você consegue falar com seu pai se sentindo perdoado, utilize isso na sua vida para lidar com pessoas. Se você venceu a baixa estima, utilize isso para ajudar pessoas. Façam que as suas feridas tenham poder para curar. Não deixe que as suas feridas sejam apenas uma marca em você, mas que essa marca que você tem seja poder para curar a vida de outras pessoas. Então, você
pode tomar decisões que podem salvar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. E digo mais, às vezes o Senhor te deu muito mais força e fez com que você passasse um período na sua vida de muita dificuldade para que hoje você pudesse transformar a vida de outras pessoas. A gente não pode negar isso. Se a gente for olhar a trajetória de Davi, de menino a rei, ele sofreu muito. Então teve muitas coisas que lá com o rei ele aprendeu simplesmente porque ele passou pelo processo. E isso é o quê? É se submeter ao que Deus tem para sua vida. Se submete ao que Deus tem para sua vida. Fala assim: Senhor, eis-me aqui. E quer uma ajuda? Quando você estiver passando por esse processo, quando você estiver se submetido a coisas que você vai chorar de desespero, lembre-se das pessoas que você vai curar depois disso. Lembre-se das pessoas que você vai curar depois disso. Sabe, uma vez eu falei para Deus, eu estava muito angustiado, estava muito triste por muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu não conseguia nem falar com Deus, eu só comecei a chorar. E naquele momento eu chorei, mas eu falei uma coisa para Deus que mudou toda a minha vida. Eu falei assim para Deus: sabe, se tudo isso que eu tô passando for servir de alimento e para transformar a vida de outras pessoas que estão passando pelo mesmo que eu tô passando hoje, eis-me aqui, Senhor. Pode fazer, pode me ensinar, pode trabalhar na minha vida, eu me submeto ao processo. Porque muitos têm sido covardes, muitos têm fugido a esse momento, mas eu não quero fugir, porque o Senhor, ele precisa de mim e de você aqui na terra. Lá em Êxodo 19:20, quando o Senhor ele chegou assim para Moisés, ele falou assim para Moisés: Moisés, eu vou aparecer, eu vou descer sobre o Monte Sinai e eu quero falar com o meu povo. Moisés falou assim: tá bom, Senhor. Aí o Senhor veio com o peso da glória dele, veio com trovão, com fumaça. Se eu tivesse lá no meio, eu ia ficar assim maravilhado vendo o Senhor aparecer, sabe? Mas naquele momento, o povo ficou com medo, chegou em Moisés e falou assim para Moisés: Moisés, fala você com Deus, mas não fala Deus conosco para que não morramos. O povo fugiu da presença de Deus, porque eles sentiram medo. Então é isso que a gente precisa fazer, é se submeter ao processo de Deus. E quando você começar a ser transformado, você deixar Deus transformar o seu interior, mexer nos seus pecados mais ocultos e mais escondidos que você sabe que você tem e que você precisa de ajuda de Deus, aquilo ali vai te ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Então, lidar com tudo isso não é fácil, mas a gente está aqui. A gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para se aconselhar, sabe? Ministério... Você vai falar? Vai falar alguma coisa? Perdão, eu dei um problema que me ligaram aqui, eu vou sair e entrar de novo, tá? Perdão, desculpa te interromper, porque eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Vou sair e entrar de novo. Beleza. É isso aí, gente. Enquanto ele não volta, eu vou continuar falando aqui. É exatamente isso, sabe? A gente precisa se submeter à realidade de Deus na nossa vida. A gente precisa aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida, que muitas vezes são obras incríveis, obras grandes e poderosas, e tudo se trata da vida de outras pessoas. O Senhor ele não vai fazer com que você se submeta a processos que não sirva de auxílio. Ah, o Alan já apareceu aqui. Pera aí, gente. Deixa eu colocar ele aqui de novo. Voltou. Tá me ouvindo agora? Belezinha. Então é isso, gente. Só para finalizar e já passar para o Alan, é isso. Vamos que em todas essas questões a gente se submeta aos processos de Deus na nossa vida, que a gente lance toda a nossa ansiedade nele, porque ele tem cuidado de nós, né, Alan? É aí isso você aí. Já volta aí com a palavra. É isso aí, Rick. Rick, cara, é muita coisa que a gente pode falar, a gente fala bastante, mas ainda assim dá para falar muita coisa, né? Dá para fazer live de 5 horas aí. Ah, sim, sim. O que eu sinto no meu coração, Rick, é assim, a gente precisa ter maturidade. A gente precisa ter maturidade. A gente precisa, para lidar com isso, a gente precisa entender que a gente tem sim, aceitar que a gente tem sim problemas que precisam ser resolvidos, que a gente pode sim estar passando por um processo ruim,
que a gente pode ter tido tomado uma escolha errada, que determinado lugar já não serve mais para nós. A gente precisa ter essa humildade e essa maturidade. E aí, paralelo a isso, a gente precisa ter certeza da Bíblia, certeza do que a Bíblia fala para a gente. A gente precisa, porque a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, aquilo que a gente falou na semana passada, né, Rico? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, quando você conhece Deus, quando você acredita naquilo, aí vem fé para você. Então, amados, eu acredito sim que há cura para todas essas coisas que a gente está falando, para todas essas situações que a gente está falando. E o que, assim, uma notícia que eu quero dar para todos vocês, porque eu passei e ainda estou passando por esse processo, é o seguinte: a gente tem total condições de resolver todos os problemas que a gente tem em paz, em tranquilidade, apenas tendo humildade, amém? Apenas a gente se lembrando quem nós somos, o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas, né? O Deus que a gente serve, né? Então, assim, uma coisa que a Marta me falou, Marta é minha psicóloga, não sei se todo mundo estava aí, que a Marta me falou, foi o seguinte, ela falou para mim assim: a sua fé em Deus te põe no prumo. Eu acho que ela falou assim: a sua fé em Deus te estabiliza. Alguma coisa assim. Eu falei: mas por que você viu isso? Eu sei disso, né? Mas eu achei legal que ela viu isso. Eu perguntei: mas por que você está falando isso? E ela falou: não, porque você resolve os problemas da sua mente confiando que Deus vai fazer. Foi assim que você resolveu. Foi assim que você resolveu, sabe? Aí, tipo assim, Rick, o que eu fiz foi, tipo assim, eu encontrei uma dificuldade que eu tinha, um problema, um bloqueio que eu tinha, e eu peguei isso, uma coisa, a palavra do Senhor fala, lançar sobre ele a sua ansiedade, a sua dificuldade. Só que, se você não identifica que ela existe, não tem como você lançar. Exatamente. Não tem como você colocar. Então eu fui lá, ela me mostrou, eu falei: isso aqui? Então, peraí, toma, Jesus, esse aqui eu lanço sobre o Senhor. Mas como é que fala? Mas tem o futuro, né? Tem minha filha, tem uma situação, tem outra. As pessoas, uma das coisas que muito me machucou, isso é a primeira vez que eu estou falando assim abertamente, foi a minha preocupação com o que a minha saída da minha antiga igreja iria causar com as pessoas. Eu peguei essas pessoas, Rick, fiz um bolinho assim, ó, e falei: Jesus, segura aí, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu lanço sobre o Senhor. Isso eu lanço sobre o Senhor. E, cara, isso foi libertador. Libertador. Sabe, eu tenho alguma coisa a ver com isso? Tenho, porque, né, a gente tem um vínculo e tal. Mas isso não é culpa minha. Sabe, às vezes a gente fica trazendo o mundo pra gente, querendo abraçar o mundo. A gente fica querendo abraçar o mundo. E aí eu olhei e eu via que era aquilo que estava, aquilo era o ponto principal. Minha bateria está acabando, Rico. Mas eu vi que aquilo era o ponto principal. E aí eu peguei, fiz um bolinho e falei: na verdade já estava lá com ele, né? Aí eu que estava tentando trazer para mim, né? Mas não tem nada a ver, eu não tinha nada a ver com isso. Só que aqui eu precisava lançar para ele, tirar daqui e lançar para ele. E foi isso que aconteceu, uma das coisas. Ô, Rick, para a gente finalizar, meu amigo, não sei se você já quer finalizar, que eu acabei perdendo boa parte do que você falou no final. Eu quero ler. Eu gostei do que a gente leu uma palavra da outra vez, um salmo conhecido. Eu quero ler o Salmo 23. Eu quero ler o Salmo 23 hoje. Salmo 23. Dizem que quem lê o Salmo 23 é porque não tem uma palavra, né? Mas a gente não acredita nessas bobagens, herói aí. Vamos lá, ó. Posso ler, Rick? Pode, fique em paz aí. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar
em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Olha, Rick, olha o que, mais uma vez, né? Desculpa, mas olha o que faz a gente ficar calmo. Pois Tu estás comigo, acabou. É essa a questão. Tu me proteges e me diriges. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e me enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Coisa linda, amados. Queridos, só para finalizar, é uma palavra para fortalecer aí a sua vida, seu coração. Essa palavra é uma palavra que é muito atual, muito atual. A gente está vivendo agora, nunca foi tão assim. E, amados, a questão está numa coisa muito simples. É só você confiar em Deus. Recentemente, Rick, eu aconselhei uma pessoa e eu falei para essa pessoa o seguinte, falei, entrega isso para Deus, pelo amor de Deus, você vai morrer com isso. Entrega isso nas mãos de Deus. Rick, não deu 15 dias. A pessoa me falou, parei de me preocupar, só entreguei para Deus e já tive o resultado. Acabou, exatamente. Já tive o resultado. Coisa linda, Rick. É isso aí, gente. Para finalizar, a gente já falou tudo que... É aquilo que ela falou, né? O Espírito Santo direcionou a gente a falar o que a gente tinha que falar hoje, mas a gente podia ficar mais 5 horas aqui falando sobre essas coisas, né? É muito gostoso. Eu gosto muito, obrigado por cada um que está assistindo até agora, porque ficar ouvindo esses meninos falando aqui quase 2 horas, eu sei que não é fácil, mas é gostoso demais, que é o Espírito Santo falando. E é isso, gente. Estou muito agradecido aí. Henrique, oi? Esses aí são, porque eu até falei, se não quiser, xizinho, tchau. É verdade, ainda falou lá que xizinho, tchau, pode sair. Mas é isso, gente, tudo isso é muito gostoso, é muito maravilhoso que a gente está passando, sabe? A internet aí tem possibilitado a gente fazer tanta coisa e, sabe, vocês ainda vão ver muita coisa ainda do nosso ministério na internet, a gente só tá no comecinho, né? Mas agradeço aí todo mundo que ficou com a gente, tenho certeza que Deus falou no coração de vocês, a gente falou sobre muita coisa, mas a chave de tudo isso é confiar em Deus, é se submeter aos processos dele na sua vida, que não vai ser fácil, mas ele tá com você. E é isso, gente. Você quer falar alguma coisinha, Alan, ou já vamos orar? Tem um pessoal participando aí, Nick. Vamos emendar na live da Abides, esperando aqui acabar para começar a outra. Olha lá, a Janaína vai iniciar uma live aí. Opa, vamos todo mundo para lá, então. Vamos todo mundo para lá, tá? Se quiser mandar como que é o link dela? É aflis.moda, alguma coisa assim? Coloca aí, Jana, no comentário. Coloca aí, Jana, que a gente vai para lá. Na verdade, a gente tem reunião agora, né, Rick? Mas vamos para lá. Não, vamos para lá, a gente dá um jeito depois. Estava ansiosa por essa live da ansiedade. O povo tem que ser bem-humorado mesmo, viu, gente? Quanto mais bem-humorado, melhor. Bom, então vamos acabar então para ir lá para a live da Aves, então. Senhora aí, Alan, para a gente encerrar? Amém, Rick. Amém. Amém, Pai. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, e Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu coloco a vida de cada um que participou desta live, Pai, e Te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fortalece o coração de cada um de nós, Pai. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, e que a nossa confiança esteja em Ti. E a oração que eu sempre faço ao Senhor, eu faço agora. Que a gente não deixe de ver o Senhor, de enxergar a sua grandeza.
porque isso automaticamente, Pai, de enxergar o seu cuidado. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, Pai. Amém, amados. Deus está mandando eu dizer para pessoas aqui, queridos, que para você enxergar o cuidado dele por você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para você entender que Deus te ama incondicionalmente, não deixa ninguém, em nenhuma situação, fazer você esquecer disso. E, gente, o Alan tinha falado que a bateria dele estava acabando, eu acho que acabou, tá? Então, pelo menos para mim aqui tá travado, não sei se para você está também. Aí eu já vou encerrar aqui, então. Deixa eu só ver se alguém vai falar alguma coisa. É isso mesmo. Bom, gente, então estou encerrando aqui, tá? Fiquem todos aí na paz de Deus e todo mundo lá para a live da Aves Moda. A Janaína colocou no comentário aí, Silva ao contrário, né? Aves.moda. É todo mundo lá para a live dela. Então é isso aí, pessoal. Tchau, fiquem todos com Deus.